Salve, rapaziada, e só restou o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil. Lado direito do chaveamento, o Bahia vai enfrentar o Grêmio nas quartas de final. Primeiro jogo na Fonte Nova, segundo jogo na Arena do Grêmio. Bahia está no lado direito do chaveamento, que tem Flamengo e Atlético Paranaense também no outro confronto. Então, naturalmente, uma bomba chiano, sem dúvidas nenhuma, porque o Bahia vai ter que pegar nada mais, nada menos do que o Grêmio de Renato Gaúcho. Grêmio, que é um time extremamente copeiro, em Copa do Brasil já venceu, num histórico recente aí com o próprio Renato Gaúcho, já venceu Libertadores com o próprio Renato Gaúcho também. Tem o Luizito Soares, tem o Carvalho, tem o Vina, tem, pô, na meiuca também tem o Cristaldo, que é um bom meia, tem o Kahneman, tem um bom goleiro, tem um Reinaldo Quignaldo e tal, que não é o melhor lateral do Brasil, mas que é um bom lateral. É um time que está fazendo uma boa Série A, porque contratou com eficiência. Gastou ali mais de 30, 35, 40 milhões de reais, mas gastou com eficiência e aí está colhendo os frutos da Copa do Brasil, chegando nas quartas de final, assim como o Bahia, né? Não que o Bahia ele faz uma grande temporada, não que o Bahia tem um grande técnico, e até na própria Copa do Brasil, o Bahia não faz uma grande Copa do Brasil, porque quando pegou o Santos, empatou 2 jogos. Merecia vencer os 2 jogos contra o Santos. Lá na Vila jogou mais do que o Santos e era para vencer, mas ficou no 0-0. E na Fonte Nova jogou mais do que o Santos, era para vencer, mas o jogo terminou 1-1 e aí nos pênaltis o Bahia avançou. Então, mesmo na Copa do Brasil, o Bahia é o único time aí desse, gente, que não venceu nenhum jogo. O Atlético Paranaense venceu, o Flamengo venceu, o Grêmio venceu, São Paulo venceu, a América, todos os times aí venceram pelo menos um dos jogos, o Bahia não venceu nenhum. Então, assim, não vamos na teoria que isso aí é a nata do futebol brasileiro, óbvio que não é. Lógico, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, pô, aí basicamente você entra ali um pouquinho na nata do futebol brasileiro, Atlético Paranaense, que é chato, que é copeiro, sem dúvidas, você já entra ali um pouquinho na nata. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro ficou de fora e tal, tem outros times relevantes que ficaram de fora, mas de fato a nata aí, a maioria dos times compõe a nata. O Bahia e o América Mineiro estão fora dessa nata porque o Bahia está na 15ª colocação da Série A, brigando para não cair, apesar do investimento altíssimo de mais de 80 milhões de reais, segundo fontes do GE. Ah, mas é 70, é 60, mas é próximo disso, irmão. Então tá no balaio os valores exorbitantes que o Bahia gastou na janela de transferências. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aí no card. O América Mineiro está na zona do rebaixamento, mas conseguiu eliminar o Internacional na fase anterior, nas penalidades. Venceu o primeiro jogo, perdeu o segundo de 3-1, e aí nos pênaltis o América Mineiro foi mais eficiente. E Copas é isso aí, tem que ser mais eficiente, tá? Eu vou dar um destaque agora para vocês. Lógico, né, que os dois lados do chaveamento são pesados. Lado esquerdo tem o Corinthians, tem o Palmeiras, tem o São Paulo. Lógico que a nata do lado esquerdo é o Palmeiras, joga muito mais do que a América, Corinthians e São Paulo, tem mais consistência, tem Abel Ferreira, então o Palmeiras tem tudo para chegar na final da Copa do Brasil. E no lado direito tem 3 times copeiros. Flamengo tem muita qualidade, Grêmio e o Atlético Paranaense também. Então o Bahia pegou uma bomba este ano. Eu acho que pegou o lado mais pesado do chaveamento, porque o América e o São Paulo não são times, não são grandes times que estão fazendo grandes temporadas com grandes elencos e que são copeiros. Não, nada disso. Nenhum dos dois tem Copa do Brasil. Já no lado direito, o único que não tem Copa do Brasil é justamente Bahia. E aí, gente, pela questão óbvia, todo mundo vai fazer análise de que o Grêmio é bem favorito contra o Bahia. Não acho que é 75-25, não acho que é 70-30, não acho que é 80-20, 90, não, eu acho que tá muito no 60-40, e eu vou dar minha opinião sobre o que Ricardo Martins falou a respeito aí dos confrontos e a repercussão da TNT Esporte. E só um parênteses antes de eu colocar os vídeos para vocês, dos cortes e da reação ali do react de uma parte da torcida do Grêmio comemorando em pegar o Bahia. Não tem um meme por aí que circula, né? O Bahia é a... Eu esqueci agora o termo, cara. O Bahia é o desejo de todo mundo, de todo brasileiro, porque todo mundo quer pegar. Bom, vamos lá. Vamos lá para a resenha de Bahia e Grêmio na Copa do Brasil e toda a repercussão envolvendo o confronto. Daqui a pouco a gente passa as atualizações das notícias do esporte também, tá? Vamos embora. E o adversário do Grêmio está sendo neste momento sorteado. Bolinha, o Bahia.
Grêmio vai pegar o Bahia. Vamos, Grêmio, semifinalista, parabéns. Calma, eu falei isso. O primeiro jogo será Pode cortar, pode fazer na tudo. Arena O Grêmio é e o semifinalista da Copa do segundo Brasil. em Salvador. E é na claro Fonte que é do Nova. Atlético e Flamengo pela 18ª vez na Copa do Pra que Brasil. gritar? É lógico que é da O Grêmio é Atlético e Flamengo. semifinalista da Copa do Brasil. Grêmio e Bahia, o confronto Não, tá 3. certo, não. Tem que O abrir, time né? que não tá classificado. Saiu agora a bolinha do Flamengo, foi a penúltima bolinha a sair e sairá do Atlético Paranaense, formando assim o 4º confronto. Nós acertamos metade do sorteio aqui no estúdio. Mauro e eu. Grêmio e Bahia. Eu, 6-0-40 pro Grêmio. 75-25 Grêmio. O time do Bahia é horroroso. O time do Bahia é tão ruim quanto o time do Santos Futebol Não, eu Clube. acho o que Santos daqui um em mês, né? paz. cara. Ah, eu mas não acho tem que problema, se pode ser melhora. daqui a 3 meses. Eu acho que, tecnicamente falando, o Bahia tem o pior entre os 8. O pior Então, time dos 8. E o Grêmio, cara, o Grêmio já se acertou de novo com o Renato. Né? Torcedor do Bahia, bora Bahia, minha porreta. Mas o time de vocês aí é muito ruim, viu? Pra mim muito é- ruim. 75-25. Pra mim é 65-35 Grêmio. Acho que passa o Grêmio. E você, Douglas? 75-25 Grêmio. Esse Douglas vive um grande momento. Não, o Grêmio tá bem, realmente, Bem. tá. Surpreendendo, assim. Recuperou bem, né? Recuperou bem com o Gaúcho. O que não faz uma vitória no chamado Grenal? Você vê, né? Pega bom, um hein? embalo, né? Hã? Grenal é bom. Pega um embalo, pro bem e pro mal, como diria o outro, né? Grenal, isso aí. Douglas sabe bem o que é um Grenal. E vou te falar. Opa, Foi opa. contra o Bahia que saiu, né? Porque podia ser o Inter no lugar do América, né? O América passou Sim. nos pênaltis. poderíamos né? ter um Grenal, poderíamos ter. poderíamos. Vamos lá! Vamos agora para a definição do mando de campo de Grêmio e Bahia. Vamos ver quem decide em casa. O Grêmio decide em casa. Primeiro jogo, então, Itaipava Arena Fonte Nova. Segundo jogo, Arena do Grêmio. Aí aumentou. Mantenho a minha A porcentagem. minha era mas vou manter 75-25. mais. Vai aumentar agora. Bom, rapaziada, primeiro que é mais ou menos por aí. Se eu fosse torcedor do Grêmio, eu ficaria feliz em pegar o Bahia, porque para mim não é o pior time, tá? Para mim é o segundo pior time dessas quartas de final da Copa do Brasil, porque tem o América Mineiro aí no bololô também. Então, eu discordo de alguns pequenos pontos que os jornalistas da TNT Esporte falaram. Não acho que o Bahia é o pior time dessa Copa do Brasil aí, classificado para as quartas. Acho que é o segundo pior, porque, como eu já falei, tem o América Mineiro no bololô também. Então, eu confio muito mais no Bahia do que no América. Não necessariamente para passar para a próxima fase, porque o América vai pegar um Corinthians instável de Luxemburgo que não passa muita confiança. Então, dá para o América sonhar com algo. Inclusive, o próprio América, com um monte de desfalques, venceu do próprio Corinthians de 2-0 no Independência no último final de semana. Então, você vê que dá para passar. Já o Grêmio está muito bem estruturado, muito bem montado, com bons jogadores que decidem jogos. Zé Copeiro, tem Renato Gaúcho, então a tromba, meu velho, é desse tamanho. Óbvio que a gente vai trazer aqui outras análises com o decorrer aí das semanas, porque a figura dos confrontos vai mudando um pouquinho o desenho. Alguns times vão melhorando, outros piorando, outros mantendo ali uma estabilidade de modo geral. E é aquilo. O Grêmio tem mais qualidade técnica e é favorito. Não acho que é 75-25. Acho que a análise de Marobete de 60-40 ela é mais coerente. Agora, 65-35 acho que pode ser, porque o Grêmio decide em casa e aí 65-35 acho que está dentro de um contexto. Acima disso, eu já acho que é um pouquinho de exagero, porque também o Grêmio não é nenhum super time, não é o super Grêmio, tá demais. Também não é aquele super Grêmio, super fantástico. Calma aí também, né? Então eu acho que o Bahia pode competir e pode se classificar. Dito isso, é pouco provável não, mas eu não consigo acreditar e botar minhas fichas nisso aí não, tá, rapaziada? Gente, agora passando, comenta aí o que vocês acham a respeito disso. Coloquei aqui meus pontos, vou trazer vários vídeos sobre isso aí, várias repercussões, mas essa só foi a primeira parte, tá? Agora vamos trazer aqui o ponto da homenagem do Sport em relação a Joeliton. O Sport postou aí nas redes sociais durante a tarde, Joeliton está treinando no CT, enquanto ele está de férias aqui em Recife, está treinando, deixa eu compartilhar aqui em tela com vocês, ó. Está treinando no CT do Sport. E aí, Yuri Romão, Augusto Carreiras fizeram um quadro bem bonito ali, Joeliton convocado da Ilha do Retiro para o mundo. Primeira vez que Joeliton foi convocado pela seleção brasileira, merecidíssimo, e o próprio Joeliton afirmou, eu quero, lógico, dependendo da carruagem, se ocorrer tudo de forma natural, eu quero encerrar minha carreira no esporte. Ele falou isso semanas atrás. Em tela aí para vocês, Yuri Romão, Augusto Carreiras e Joeliton na foto, na pose aí, no close,
ele sendo convocado aí para a seleção. E o quadro ficou bonito, tá? Ficou bonito pra caramba aí o quadro de Joeliton, sem dúvida nenhuma. Espero que ele encerre a carreira aqui no esporte de fato, porque tem muito para agregar. Dito isso, hoje ele seria banco de reservas de ele mesmo, Matheus Vargas, tá? Rapaziada, vamos agora colocar aqui mais informação a respeito do que disse Yuri Romão em relação a contratações. Yuri Romão disse o seguinte: eu ainda não tenho essa demanda por parte do departamento de futebol. Eles conversam, mas a minha participação de fato é validar a demanda e tentar fazer com que o departamento financeiro consiga suportar qualquer demanda vinda do futebol. Os dois departamentos têm que andar de forma integrada para não haver colapsos financeiros como tínhamos no passado, destacou Yuri Romão em relação a contratações. Ou seja, ele foi muito, não vou dizer nem que perde no chão, mas ele escondeu muito o jogo em relação ao quesito contratações. Ele nem falou, 5, 6, 7, 8, 9. Quem soltou a informação primeiramente foi Fred Figueroa, falando que o Sport tem 5 contratações para fazer nessa janela, tá? Que abre no próximo dia 3 de julho, tá, rapaziada? Sobre a SAF, já linkando aí, né, Bahia com o Grupo City, que até agora o Grupo City faz um trabalho ruim, e vamos linkar agora em relação à SAF no esporte. Destaque aí a matéria de Pedro Maranhão, do NE45. Como anda o andamento da SAF no esporte? Novos investidores procuraram o clube ou não? Yuri Romão disse o seguinte: o projeto da SAF tem que se iniciar pelo Conselho Deliberativo do Esporte, em pautar a mudança do estatuto. A gente depende muito do Conselho, não é o Executivo que dita as pautas das reuniões. Tenho tentado falar com o doutor Silvio Neves, tá? Presidente do Conselho, para que em breve ele possa pautar as mudanças do estatuto. Entre elas, obviamente, colocar a possibilidade de uma SAF e depois, lá na frente, se fazer da Assembleia de Sócios para que possam deliberar se não a favor ou contra uma possível SAF. Então, ele, Romão, tenta até evitar a perda de tempo. Ele até fala, abre aspas, não adianta eu conversar com o fundo se eu não tenho autorização para tal. Vai ser perda de tempo para mim e vai ser perda de tempo para o executivo do fundo, mas a expectativa é de que esse ano a gente já tenha autorização para as conversas a respeito de uma SAF, tá? E ele falou ali que a gente tem conversado, de vez em quando surgem alguns fundos interessados a conversar com o esporte, e aí ele sempre fala, aguardem um pouquinho, que ainda estamos passando por uma transição ali, tem que ter a mudança do estatuto para que se consolide uma SAF e que se possa debater a respeito desses temas de forma mais profunda e entrar em relação aos valores também. Entrar em quesitos mais detalhados, né, para de fato se consolidar uma SAF futuramente. Rapaziada, é isso por enquanto. Queria trazer um compilado aí da Copa do Brasil e também do esporte em relação ao que Yuri Romão deu destaque a contratações e também a questão da SAF, tá? A gente volta mais tarde. Estou acompanhando nesse exato momento o Vitória vai vencendo na Série B contra a Tombense. Mais um jogo que o Vitória vence. Tamo junto, a gente volta aí mais tarde. Daqui a pouco, hein? Não vou demorar muito para voltar, não. Abraço.